Boa tarde, nós estamos aqui com o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Meu nome é Ana Júlia Meu nome é Pedro. e nós apresentamos o podcast 3 para 5, no qual a gente toma um cafezinho enquanto conversa. E hoje, para o nosso primeiro episódio, nós temos um tema super polêmico, que é ateísmo versus cristianismo. E hoje estamos contando com a presença ilustre do nosso astrofísico, Isaac Motoda, no qual fez uma tese super reconhecida sobre buracos negros. Ele é o nosso ateu. Agora eu vou ter as nossas cristãs aqui. Doutora Abigail, que é uma psicóloga aqui, inteligente, sabe de tudo. Temos a amiga dela aqui, a doutora Juliana, também, psicológica, trabalha no SUS, e assim vai em diante, entendeu? E é isso aí. Pode começar, pô. A Abigail, ela fez uma tese super importante sobre a criação da fé na mente. E é muito interessante ler. Então, gente, nosso querido apresentador aqui é super engraçado, fez uma piada, mas não, Juliana ela não trabalha no SUS, gente. Cadeira. Ai. É zoeira. É zoeira. Nossa, Juliana é teóloga. E conta pra gente, Juliana, o que você tá fazendo? Deixa eu trabalhar no restaurante. Já trabalhei também, tá? Porque nada vem do nada, né? Nada vem do nada. Bom, gente, eu sou teóloga, tá? Eu faço doutorado na USP, né? Mas eu já estagiei, sim, no SUS, então ele não tá errado. Eu já estagiei no SUS, né? Atendendo crianças, jovens e adolescentes, né? Eu trabalho voluntariamente. E atualmente eu estou escrevendo um livro, né? Muito obrigada. É sobre isso, gente. Então, vamos começar aqui, né? Vamos começar com a primeira pergunta para o nosso querido ateu e astrofísico Isaac Motoda. Isaac, conta pra gente, até chegar no ateísmo, você chegou a ter alguma experiência com qualquer religião, seja por influência familiar ou desde sempre você foi ateu? E conta pra gente como foi esse caminho até chegarmos onde estamos hoje. Como a grande parte das famílias que nós temos como população, sim, minha família foi religiosa, tive, assim, muito contato com a igreja, com os templos e tal, mas com o tempo, mais parte da faculdade de astrofísica, engenharia elétrica, tantos outros no meu currículo, eu me distanciei um pouco até para dar mais tempo para os estudos e contemplando tudo isso, e tive contato com vários astrofísicos, filósofos que tinham como base o ateísmo. E eu comecei a ter um choque de realidade entre a religião que eu seguia até a época e os novos estudos que eu tive na vida. E depois de muito tempo, muita discussão interna, eu consegui assumir o ateísmo como modo de vida atual. Muito interessante, realmente. Agora, nosso apresentador Pedro vai perguntar para elas, as cristãs, doutora Abigail e doutora Juliana. Bora. Uma boa tarde a todos. Fazer a pergunta agora para as duas aqui, doutora Juliana e doutora Abigail. Vamos lá. Vocês conheceram a Deus por conta própria ou por influência da família? Porque a grande maioria das pessoas religiosas são por influências da família. Na quais dessas vão para a igreja? Então, eu vou começar respondendo, mas a Juliana vai entrar um pouco mais nesse assunto. A minha questão religiosa é muito racional. Então, desde pequena eu frequento o templo, a casa de oração, mas eu, por muito tempo da minha vida, eu questionava esse motivo. Por que eu vou, sendo que lá eu não faço nada? Porque realmente, falando assim pra vocês, eu chegava e dormia na igreja. Eu ficava sentada na cadeira e dormia. E depois de uns anos eu fui questionar esse meu jeito, porque as pessoas lá saíam de forma diferente e eu só saía com mais sono. Então eu não sabia realmente o que eu ia fazer ali. Mas depois de muito, muito, muito tempo, eu fui analisar e entender mais de Deus. Foi assim que eu comecei a frequentar a religião e não só o templo como uma rotina. E a minha religião hoje é ser cristã, e ser cristã é seguir a Cristo e os princípios que ele tem baseado na Bíblia.
Bom, boa tarde, pessoal, né? Vou estar respondendo essa pergunta. Sim e não ao mesmo tempo. Na medida que a psicologia afirma que o caráter de uma criança ele é formado desde os 2 anos até os 6 anos de idade, então, tendo a família como base, pai e mãe, né, que é o princípio, assim, acredito, mas quem não acredita e tem uma opinião divergente da minha também respeito, mas como, na minha opinião, uma família, ela é responsável por formar o caráter cristão, o caráter educacional de uma criança, o caráter de uma sociedade, ela prepara a criança para o mundo. Então, eu tive o contato, nasci no lar cristão, mas eu também conheci outra religião, que é o catolicismo. Então, eu conheci ambas as duas, mas hoje eu me encontrei na religião evangélica cristã, né? Então, eu acredito que a influência de uma família, sim, tem um forte impacto na vida dessa criança, na vida desse adolescente, até mesmo jovem. Gostei muito da sua fala, Astro, né, Isaac, nosso amigo Isaac. Ele disse que ele cresceu nessa religião, mas conforme a faculdade, conforme o conhecimento abrangeu a sua vida, então novas portas se abriram, ele passou a acreditar mais naquilo que ele via, naquilo que ele estudava, naquilo que ele acreditava. E eu gostaria de citar até mesmo um versículo bíblico onde diz que crescei na graça e no conhecimento. Esse é um dos conselhos que eu levo para minha vida, porque a graça vem por intermédio da fé, que a nossa amiga Abigail vai falar, né, daqui a pouco, e o conhecimento, ele abrange tudo. Então, esse Paulo, que foi escritor dessa carta e desse versículo, ele afirma que nós devemos crescer em ambos os dois. Então, quando eu cresço em uma área, eu diminuo em outra. Quando eu cresço no conhecimento, eu diminuo na graça. Então, o que muitos adolescentes jovens, com o testemunho da nossa amiga Abigail, vai frequentar a igreja por obrigação de pais e familiares e acaba se frustrando, é muito grande, porque o evangelho não é isso. Na medida que Jesus disse, nem por força, nem por violência. Muito obrigada. Muito obrigada. Palmas. Realmente, muito inteligente essas respostas, né? Pessoas muito inteligentes. Muito obrigada. Muito interessante, realmente, a resposta das meninas, muito inteligente. Agora eu quero fazer uma pergunta mais geral, uma pergunta mais para todos vocês, meus caros convidados. Eu vou pedir para um responder de cada vez, tá bom? Ou então, um de vocês, entende? Que é sobre sociologia essa pergunta, porque na minha época da escola, sociologia era a minha matéria favorita. Ai, saudade do meu professor. Lembra até o nome dele, é Vitor. Ô, professor Vitor, você tá assistindo isso aqui, ó? Saudade, viu? Ai, esse professor. E a pergunta é, o que a sociologia tem a ver com a religião? Vou começar respondendo, pegando uma fala de Karl Marx, onde cita a religião no âmbito sociológico, pegando como uma parte de droga e utopia. Droga no sentido de manipulação em massa por efeito manada, e utopia por ser algo muito bonito, porque como é citado por vários astrofísicos e escritores, como eu tenho um exemplo aqui de um astrofísico, Neil Degrasse Tyson, do século XXI, que ele dizia que quando olhava para o céu, ele simplesmente via uma violência cósmica infinita e que a natureza, por seus infinitos acasos, escolhia quem vivia e quem morria. E que não conseguia aceitar com que a religião fosse criada e raciocinada nesse meio. Então, pela preguiça do raciocínio lógico, onde o ser humano não tem uma explicação para tal, ele coloca a culpa num ser divino, e que até o Stephen Hawking falou isso no passado, que a física contemporânea não tinha explicação, mas como agora tem, a religião passou por vários processos por ser uma invenção humana e utilizada como arma. Então, a sociologia entende que a religião pode ser algo estudado, mas foi criado e utilizado como procedimento humano, totalmente. Então, na visão cristã, a religião na sociedade, eu vou dar uma frase de Emily Durkheim, tá bom? Emily quem? Durkheim. Quem? Emily Durkheim. Vai começar? Então, ó, sua posição é que, se há de quem tem a experiência do sagrado, não se pode negá-lo. A força religiosa é projetada para fora das consciências, que experimentam, e isso despersonaliza as crenças. Então, a religião é um jeito de vida, é um estilo de vida. No cristianismo, é baseado esse estilo de vida na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus está revelada pelo Espírito Santo para os homens.
Tal Bíblia é essa que teve 49 autores, teve diferenças de 6 séculos, teve mais de 5 idiomas diferentes, e ela, do começo ao fim, faz todo sentido. E nela há profecias e coisas que já estão acontecendo. Então, toda religiosidade, vocês entenderam? Porque minha dicção é muito boa. Toda essa questão religiosa é baseada em quê? Eu acredito em algo. Eu tenho fé em algo. Fé é o firme fundamento das coisas que não podemos ver. Eu tenho fé no meu futuro. O meu futuro vai ser brilhante. Tenho essa fé. Mas Tiago disse que a fé sem obras é morta e sepultada. O que isso significa? Trazendo para uma coisa mais harmônica para se ouvir. Significa que eu posso acreditar, mas a minha fé tem que ser depositada em alguma coisa. O que eu acredito tem que ser depositado em alguma coisa. O que ele acredita é baseado nos estudos dele. O que eu acredito é baseado nos meus estudos. O que todo mundo aqui estuda é baseado no que ele creu antes. Entende? Então, tudo que nós vemos ou sentimos é fé. E isso é um firmamento. Ela existe, ela é existente, habita no cérebro. Porque o grão de areia, o grão de mostarda, citado na Bíblia, é relacionado à fé. E o grão de mostarda dá uma árvore. Então, tudo que é depositado, cresce. Então, cresce com o quê? Com fé, credibilidade. Se você acredita, você tem que viver para aquilo que você está acreditando. Isso é religião. E as pessoas, a sociedade em si, na religião, é isso. As pessoas vivem conforme elas querem crer. Entende? É isso. Bom, gente, a pergunta foi: como que a religião... O que a sociologia tem a ver com a religião, ou a religião tem a ver com a sociologia? Uma vez que a sociologia estuda sobre a sociedade, então a sociedade é imposta de opiniões diferentes, né? Com crenças diferentes, com costumes diferentes, cultura, idioma, jeito de viver e tudo mais. A religião tem impacto do quê? O que ela tem a ver? Tudo. Ela tem tudo a ver. A religião, ela é uma crença, ela não foi inventada do nada, ela não foi criada somente por um povo ou alguém, mas sim uma cultura que é exercida até os dias atuais. Então, eu tenho a minha fé, ambos têm a dele e vice-versa. Temos uma fé em quê? Em algo. E colocamos a nossa credibilidade disso. Respondendo uma pauta que você trouxe aí sobre que o mundo, o céu, né? O céu vive em guerra, uma guerra cósmica. Eu gosto muito de uma frase do Albert Einstein, né? Eu vou citar os cientistas que eu gosto, uma vez que você pode citar os seus também. Que ele disse que tudo supre a ausência de outra coisa. Uma ausência do escuro é a falta de luz. A ausência do bem é a presença do mal. A ausência do mal é a presença do bem. Então, eu acredito que a religião, ela tem um impacto porque uma vez que a palavra religião significa religar, né? Que é religar a humanidade com algo que está acima. Você acredita que existe um ser ou seres maiores do que uma vida monótona, cotidiano, diário aqui. Então, Albert Einstein disse isso, que por que Deus, ele está em todos os lugares? É uma pergunta que eu recebo muito e eu gosto de trazer isso. Está em todos os lugares, ele vê crimes, ele vê acontecimentos que ele está em todos os lugares, ele vai até mesmo além, né, da lei da física, porque 2 corpos não habitam em um só mesmo espaço, mas ele está em todos os lugares, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente, mas ele permite com que a maldade chegue a tanto nível, sabendo que ele pode fazer alguma intervenção maior. Eu fico com essa frase: se existe o mal, é porque tem ausência do bem. E se existe o bem, é porque tem ausência do mal. E a Bíblia deixa claro que aumentando-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Eu acredito que o amor de Deus, ele é ágape. Ele não permite, ele não intervém na sua vida de uma maneira brusca. Ele não fala: eu quero entrar na sua vida e você tem que abrir as suas portas. Ele chega devagar. Se você quiser me receber, eu estou aqui pronto para você. Foi o homem quem teve o contato com Adão, não Adão que procurou a Deus. Então, eu acredito que a religião tem tudo a ver com a sociedade. Basta a gente querer buscar qualquer religião que você acreditar. Muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. Realmente belíssimas as citações de todos vocês.
Eu acho incrível e eu queria ressaltar que vocês são pessoas inteligentíssimas que nós temos muito admiração, entende? Deveria ter um estudo escrito aí que para ter mais de 70 de QI, mais de 170 de QI, tem que ter no mínimo óculos. Dá pra perceber. Eu acho que o nosso astrofísico chamou eu e o apresentador de burro. Não foi ofensivo. Imagina, Mas tudo bem, gente, acontece. Queridos, e esse foi o nosso podcast, nosso primeiro podcast. É uma honra imensa estar aqui com vocês, pessoas tão inteligentes. Gente, muito obrigada, tá? Eu não sei quando que esse vídeo vai sair ao ar, mas ontem, né, dia 31, a gente faz 505 anos da Reforma Protestante, tá? Muito obrigada aí, Martim Lutero lutou pelos seus direitos, é isso. É isso. Você quer falar alguma consideração final? Não, já falei tudo, já. Não, daqui a pouco então. Não, já foi. É isso, meus queridos. Muito obrigada. Pelo amor de Deus. Vai levantar. Yeah!